Bem, pessoal, responder uma pergunta aqui. Vocês reclamam muito que eu não respondo os comentários, mas são centenas de comentários, eu não consigo responder, mas eu leio e repetiu muito nos vídeos que eu fiz sobre AVC, doença cerebrovascular, né? Até do aneurisma. As pessoas perguntam assim, Júlio, primeiro sintoma de quem está tendo infarto, o risco de eu ter um infarto alto, né? Quais são os sintomas que às vezes dão esse aviso de que um infarto está a caminho, né? Lembrando para vocês, eu sou neurocirurgião, mas obviamente no dia a dia da gente, a gente lida com paciente que já fez angioplastia, paciente que infartou, que a gente vai fazer o risco cirúrgico e ver, avaliando, né, encaminha para o cardiologista para ver. Então eu vou dar uma introdução para vocês sobre esse tema, né? Então o que acontece? Tem muitos dos sintomas que avisam que você está sob forte risco de ter um infarto. E que são sintomas ou fatores de riscos, né, até parecidos com o que tem de AVC, óbvio que órgão diferente. Esse órgãozinho aqui pequeno, que é o coração, né, ele é muito sensível a variações de receber a quantidade de sangue adequada que ele precisa. Então, se os vasos começam a obstruir, começam a fechar, no dia a dia, às vezes você vai fazer uma caminhada, você vai fazer um esforço, ele acaba sentindo. Então, às vezes você dá uma dor e depois essa dor vai embora, né? Essas anginas, essas dores, às vezes a pessoa fala, não foi nada não. Pode ser uma dor no peito, pode ser uma dor em região epigástrica, né? E às vezes isso vai e volta várias vezes, em especial quando a pessoa está fazendo esforço físico. E isso é um sinal muito importante, você está sob o risco de infarto. Você deve procurar um clínico, um cardiologista para avaliar isso, né? Lembrando que esse fator é associado a pessoas que têm fatores de risco importantes. A questão da pressão alta, a questão da diabetes, né? Que é o açúcar alto no sangue, a questão do fumar, né? O tabagismo é um fator de risco importante. A história familiar, a gente não tem nada que modifique hoje, que chama esses fatores não modificáveis como fatores genéticos, mas você consegue intervir no outro. Então, se a pessoa tem uma história familiar, né, um pai, uma mãe, umas tias que morreram com infarto e tal, né, morte súbita, né, isso sim é um fator de risco. Às vezes pode ser até anomalias, né, vasculares. Então, esses sinais, em especial dor que vai e volta quando você faz uma atividade física, são um fator de risco. Na hora do infarto mesmo, normalmente, né, é uma dor que vem do lado esquerdo, às vezes irradia para o braço, irradia para o pescoço, né, às vezes é acompanhado de sudorese, a pessoa fica com aquele suor, às vezes com náusea também, né. Óbvio que são fatores muito modificados, até a localização da dor, mas de uma forma geral vem isso, né? Mas o fator que avisa são essas dores que vão e voltam. Procure, em especial se você tem esses fatores de risco também, história familiar, tabagismo, obesidade, pressão alta, né? Não se cuida, né? Se alimenta mal, tudo isso é um fator de risco, tá bom? Então, procura ajuda, porque isso pode evitar você morrer de infarto. Infarto no Brasil, junto com o AVC, os fatores de risco eles são semelhantes, são iguais, porque tudo é doença no vaso. Uma no cérebro, outra no coração, mas vaso também, né? Vasos pequenos, né? Rede rica em vaso, o cérebro precisa e o coração também. Isso pode evitar que você tenha um infarto. O médico descobrindo cedo, né? Às vezes pode fazer uma angioplastia, liberar aquele vaso, né? Antes do infarto acontecer, então seu coração não vai ter sofrido dano, né? Para a carótida, para o cérebro, é parecido os fatores de risco, então às vezes está obstruído, ele pode desobstruir também, né? Medicação, que às vezes evita com que essa placa aumente, controla colesterol, controla a pressão. Muita coisa está comprovado cientificamente que diminui o risco de você morrer de infarto. Tem que se cuidar. Eu fiz aqui na aba comunidade falando que eu me cuidando minha vida inteira, faço exame anual, tenho fator de risco muito forte familiar, né? Muita gente na família com AVC, infarto, então me cuido por isso. Pressão alta também, minha família quase toda tem pressão alta, eu também comecei muito jovem, né? Então sempre fiz atividade física e tal. Ganho de peso também, o tempo todo tá controlando, ganha, perde, é assim, a vida é assim, ninguém vai ter uma saúde perfeita. Eu brinco com o paciente que só tem saúde perfeita quem não se cuida, porque não sabe o que tá tendo e acha que a saúde é perfeita, tá bom? Espero que tenha ajudado, muito obrigado. Se cuidando das coisas mais relevantes para a gente, isso é uma das coisas que mais mata no Brasil junto com o AVC. Abraço.